Como podemos calcular essa área verde? Observe que essa área verde aqui, ela é um setor circular, cujo raio mede raiz de 3, e aí, para calcular essa área, precisamos descobrir quanto que vale o ângulo desse setor circular. Então observe que nós temos muitas informações, e a questão agora é como utilizar essas informações para descobrir quanto que vale esse ângulo daqui, para finalmente conseguirmos calcular a área do setor circular. Então, para começar, vamos traçar um segmento que vai do centro do semicírculo até essa corda, formando um ângulo de 90 graus. E aí, se traçarmos esse raio aqui do semicírculo, formamos esse triângulo retângulo. Um fato interessante da geometria é que sempre que traçamos um segmento que vai do centro de uma circunferência até uma corda, formando um ângulo de 90 graus, então essa interseção aqui do segmento com a corda, ela divide a corda em duas partes iguais. Então, se a corda inteira ela mede 4, então somente esse pedacinho daqui, que é um dos catetos do nosso triângulo vermelho, vai medir a metade de 4, que é igual a 2. E já que a hipotenusa do nosso triângulo, ele mede o raio do semicírculo maior, que a gente sabe que vale raiz de 13, então a hipotenusa vale raiz de 13. Então observe que nós conhecemos um dos catetos e conhecemos a hipotenusa desse triângulo retângulo, e aí utilizando o teorema de Pitágoras, conseguimos descobrir que o outro cateto mede 3. Agora, como esse lado daqui ele é paralelo a esse diâmetro daqui, nós conseguimos movê-lo até o centro do semicírculo menor, fazendo com que ele se torne a altura do nosso triângulo. Se olharmos para esse triângulo daqui, temos que um dos seus ângulos mede 90 graus, o outro mede 45 graus, e aí para completar os 180, temos que esse ângulo daqui, ele também tem que medir 45 graus. Então observe que esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles, já que esse ângulo é igual a esse ângulo, e portanto, esse lado daqui, ele tem que ser igual a esse lado daqui. Então, já que aqui mede 3, então esse outro lado também mede 3. E como esse segmento aqui inteiro, ele mede 4, e esse pedacinho aqui, ele mede 3, então, esse outro pedacinho aqui que está faltando, ele tem que medir 1. Lembre que nosso objetivo é descobrir quanto que mede esse ângulo inteiro aqui. E nós já descobrimos uma parte dele, que é 45 graus. Agora, esse outro pedacinho aqui que está faltando, vamos chamar ele de θ. Se a gente olhar para esse triângulo daqui, temos um triângulo com um dos catetos medindo 1 e o outro cateto medindo 3. A gente sabe que em um triângulo retângulo, a tangente de um ângulo desse triângulo, ele é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, a tangente de θ é igual a 1 sobre 3. Então, se a tangente de θ é igual a 1 sobre 3, então o ângulo θ ele é igual ao arco tangente de 1 sobre 3. E aí, como o ângulo do setor circular ele mede θ mais 45 graus, temos que o nosso ângulo inteiro aqui vai ser igual ao θ, que mede arco tangente de 1 sobre 3, mais o 45 graus em radianos, que vale π sobre 4. Então observe que nós obtivemos uma expressão aqui para o nosso ângulo, o ângulo do nosso setor. E aí a gente lembra que a fórmula da área de um setor circular é igual a 1 sobre 2, multiplicado pelo raio ao quadrado, finalmente multiplicado pelo ângulo em radianos. Então essa aqui é a nossa área verde. Utilizando uma calculadora, conseguimos encontrar que essa expressão aqui, ela vale aproximadamente 1,66.